Pedro Ramiro, boa tarde. Tudo bem, Chara? Um abraço para você, para quem nos acompanha. Olha, de fato ainda não caiu. Não caiu o pagamento com relação ao dinheiro do Corinthians e os valores que, inclusive, já deveriam ter sido pagos na semana passada. Na semana passada o Corinthians já deveria ter pago aí os salários dos jogadores e da comissão técnica. Então isso não aconteceu até agora. A equipe alvinegra não tem um... Eu trouxe até ao longo da semana aqui, até conversando com algumas pessoas do clube, que o pagamento deveria acontecer. Havia um planejamento para essa semana, mas não tinha uma data exata. E esse é um problema, né? Porque o Corinthians está esperando o pagamento aí de 44 milhões mais ou menos em premiação pela participação no Campeonato Paulista, né? E aí isso, imagino que boa parte desse dinheiro já vai ser utilizada no pagamento desses atletas. Mas também tem o fato do clube ter de responder na justiça, ter de responder algumas situações, como por exemplo o dinheiro que deve ao empresário do Ramiro, né, o Juliano Bertolucci. Ele cobrou uma grana. Ele cobrou 43 milhões de reais e a justiça deu 3 dias para o Corinthians pagar. Mas, obviamente, a equipe alvinegra entrou com recurso para evitar esse tipo de problema. Então tem essa coisa do fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa é um grande problema no Corinthians. Sem fluxo de caixa, né, hoje em dia no Corinthians, é isso. Exatamente. A falta do fluxo de caixa, a falta de pagamentos se torna bastante importante. Eu estava até falando com o Quesada, o Corinthians tem uma dívida bilionária e tem ao mesmo tempo também uma receita anual que é muito interessante, é muito importante. Também na casa de bi, né? Isso, na casa de bi. Só que em muitos momentos não sabe usar desse dinheiro, né? Não sabe aproveitar, não sabe, até em algumas contratações exageradas, vai pagar 20 milhões agora no Kaká. 20 milhões de reais no Kaká é grana, hein? Não é tão pouco assim para um zagueiro que até agora demonstra ser um zagueiro mediano, mas hoje também 20 milhões de reais no futebol é... Mas, fazendo um comparativo aí... 15 conto. Então, mas 20 milhões no futebol... Ok, entendo o que você está falando, o PDV. Não que eu concorde. Quantos anos tem o Kaká, né? É isso que 25. A gente está... 25, beleza. Ele é ainda jovem. Mercado, 25 anos, ok, ainda vai ter um mercado... A Europa é sempre difícil. É quase impossível quando o jogador passa ali de 20 anos, 21, cada vez mais os mercados... o mercado europeu está buscando o jogador na faixa ali. A gente está vendo exemplos com o Palmeiras, propriamente dito. 16, 17 anos, os caras já estão contratando e no máximo esperando até 20. Mas é bem pontuado, né? O Corinthians está bem em campo, continua sólido em campo. Voltou bem o Thales Magno, voltou bem também... quem entrou chegou bem para um começo de jogo, né? Para um começo de ano. Mas a situação do Corinthians, tal qual ano passado, começa também conturbada politicamente. Segunda-feira tem o possível impeachment, né, do Augusto Melo. Né? Começo de um processo. Mas pode ter um afastamento. Exato, e depois se tiver a maioria, ele está afastado. Né? Agora, o Martelli, eu queria destacar só, como eu disse aqui, ainda acho muito cedo para fazer qualquer avaliação dos times, apesar de estar surpreso positivamente que os jogos estão sendo melhores do que eu esperava, isso eu preciso dizer aqui. Então, assim, o Corinthians ontem se empatasse, se perdesse e se ganhasse pra mim, e ganhou, e também não deixa de ser uma surpresa boa, porque era um adversário difícil, mas ainda é muito cedo para qualquer tipo de diagnóstico, e eu acho que o Corinthians tem tudo para ter uma boa temporada, independente das questões fora de campo, ou não, dependente das questões fora de campo, né? Tem isso também. Mas só queria destacar aqui, o Augusto Melo, antes do jogo, ele deu uma entrevista para TNT Sports. E ele disse o seguinte, foi questionado a respeito do enorme gasto com o Memphis Depay, e ele disse que, sim, é caro, mas é um jogador que entrega tudo que o Corinthians precisa. Pra mim, caros são os jogadores contratados na anterior gestão que não entregam nada e que gastaram milhões e milhões. Ele tem uma narrativa e você pode embarcar ou não. Eu tenho um ponto sobre isso, cara, porque hoje saiu a notícia de que o Galo vai gastar de 50 a 60 milhões de reais pelo Júnior Santos. Aliás, esse é o jogador que